Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Stefano Tremé e no vídeo de hoje a gente tem um tópico um tanto quanto curioso para conversar sobre. Quem nunca imaginou em conseguir ter uma fórmula mágica que conseguisse então produzir um efeito que a gente conseguisse como resultado bater o índice de ações, bater o Ibovespa, bater o S&P 500 no longo prazo, né? O grande objetivo de qualquer investidor é ter bons retornos no longo prazo, mas, se possível, conseguir também bater os índices de referência, Ibovespa, Dow Jones, S&P 500 e assim como qualquer outro benchmark, como qualquer outro índice. Mas, Stefano, existe uma fórmula assim? Joel Greenblatt tentou então e conseguiu desenvolver uma fórmula que possa então nos trazer a fórmula mágica de que consiga então bater o mercado. O vídeo de hoje é a gente fazer uma resenha, fazer alguns comentários sobre o livro A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt. Basicamente, Greenblatt escreve o livro com o intuito de conseguir então passar pelo menos parte dos seus conhecimentos aos seus filhos de modos bem didáticos. Assim que ele começa o livro falando, o objetivo dele, enquanto escritor, foi conseguir repassar no futuro aos seus filhos o seu conhecimento. E qual que é o grande feito assim de Greenblatt? Ele é um entusiasta, vou falar um pouquinho sobre quem é Joel Greenblatt. Ele é então um entusiasta da metodologia de Value Investing, seguidor e enfim parceiro assíduo aí de Warren Buffett, inspirado aí também por Benjamin Graham e todos os outros investidores de valor, em especial Graham, que ele cita bastante no seu livro, traz vários conceitos do livro Investidor Inteligente, Benjamin Graham, que eu já citei aqui no canal, vocês têm já um resumo também, uma resenha feita sobre ele. E então, Greenblatt, ele é um acadêmico, é um norte-americano, o livro todo se refere a metodologia de investimentos aplicada no mercado americano, e ele então esteve à frente da Gotham Partners, um fundo de investimento que teve desempenhos excelentes. E qual que é o grande objetivo de Joel nessa metodologia, nessa fórmula mágica para bater o mercado de ações? É aliar uma metodologia quantitativa com o Value Investing, Então, o que é uma metodologia quantitativa, basicamente? Uma metodologia quantitativa é uma metodologia de investimentos muitas vezes associada ou ligada ao trading ou a alguma coisa relacionada à tendência, com o objetivo de, através de base de dados de números, ter uma fórmula que consiga então gerar retornos expressivos. Isso seria então a ideia do modelo quantitativo, Fórmulas numéricas, através de análise de dados numéricos com algoritmo, ou que uma estratégia específica com base de análise de dados consiga nos trazer resultados consideráveis aí. Então ele traz essa análise quant, essa metodologia quant, mas ele quer associar, e sempre quis associar, ao Value Investing, a metodologia de Benjamin Graham. Então criar algo que conseguisse então comprar empresas que possam estar descontadas do seu preço justo por alguma irracionalidade do senhor mercado, como bem cita Benjamin Graham no seu livro, e ele faz várias referências ao longo do livro sobre essa questão de value investment e o investimento por comprar, digamos, algum ativo que o mercado não entenda estar no seu preço justo no curto prazo, mas que no longo prazo tende a voltar então ao seu preço justo. Então, por exemplo, o que Buffett fala bastante é comprar $1 por 50 centavos de dólar. Então, assim, comprar empresas boas, lucrativas, que por alguma racionalidade momentânea estejam descontadas. Isso é o Value Investing. E o grande objetivo, então, do Joel Greenblatt é alinhar os conceitos quantitativos, uma metodologia quantitativa que fosse simples de ser aplicada, no longo prazo, pudesse trazer efeitos e retornos tão bons quanto o Value Investing, ou misturar uma metodologia quant com a metodologia Value no mesmo tipo de estratégia e então conseguir aplicar e trazer bons resultados. Basicamente, como que ele faz isso? Então, através de dois grandes critérios, achar boas empresas e que estejam então descontadas do seu valor justo. E como que ele faz isso? Então ele faz uma análise, então ele monta primeiro um ranking pegando as empresas listadas em bolsa e monta então um ranking com o objetivo de achar boas empresas e depois ele monta um outro ranking com o objetivo de achar empresas que estejam descontadas. Depois o que ele faz? Ele compila esses dois rankings, juntando então essas duas questões no sentido de, beleza, eu peguei a empresa A ficou em primeiro lugar como uma empresa mais descontada.
mas no ranking específico de melhor empresa, ela ficou lá em 4º lugar. Então, ela pega 1 ponto daqui, 4 pontos daqui, essa empresa no ranking final vai ter 5 pontos. E assim ele foi fazendo, faz com todas as ações, soma isso num ranking final, vai montar então o ranking de forma crescente, ou seja, quanto menos pontos essa empresa tiver, melhor. Vai ter o ranking de todas as ações, compra as 20 primeiras ações, né, de forma progressiva, vai montando esse portfólio, 3 meses, compra uma ação, espera 3 meses, compra mais 3 ações, espera 3 meses, compra mais 3 ações, até ele ter 20. Montou 20, anualmente faz rebalanceamentos periódicos. Então, basicamente, rapidamente resumindo, essa é a fórmula mágica de Joe Greenblatt. Então, criar um ranking de boas empresas, criar um ranking em relação ao seu preço, juntar esses 2 rankings, compilar num ranking final e comprar as 20 melhores. Tá, beleza, entendemos que a fórmula mágica seria então ranquear as empresas através de uma análise quantitativa e inserindo algumas questões relacionadas a valor, por ser boas empresas e por associar o seu preço. Feito isso, tá, mas quais então são os critérios específicos para a gente chegar nessas melhores empresas? Basicamente, ele fala sobre a gente descobrir então qual que é o ROIC, né, o retorno sobre o capital da empresa. E basicamente, quanto mais recurso, quanto melhor for o ROIC da empresa, ela está então gerando mais dinheiro com o recurso que ela está investindo no seu negócio. Então, retorno sobre o capital investido na empresa. Então, basicamente é para a gente conseguir identificar quanto que o braço operacional da empresa está conseguindo gerar de lucro frente ao recurso que ela está, de fato, investindo na operação da empresa. Então, é assim que ele faz a análise desse ranking de melhores empresas. E como que o ranking do ROC, né, ROC, o retorno sobre o capital, é montado? Basicamente, o retorno sobre o capital é a gente dividir o EBIT, né, que é Earnings Before Interest and Taxes, né, então a gente conseguir dividir o EBIT da empresa pelo capital da empresa. O que é o capital da empresa? É basicamente então o ativo circulante da empresa, menos o passivo circulante da empresa, menos o caixa. Então a gente vai ter então basicamente qual que é de fato o ROC da empresa. A gente faz isso com todas as empresas da bolsa, vai listar as 20 primeiras e então vai ter o primeiro ranking. O segundo ranking é a gente fazer uma análise em relação ao múltiplo que ele comenta de chamar então o múltiplo do Earning Yield. O que é o Earning Yield? Basicamente ele é um múltiplo similar, só que inverso do PL, né? Da razão preço-lucro. Preço-lucro basicamente seria a razão de quanto tempo a empresa precisaria gerar de lucro para você, através do lucro que ela está gerando, conseguir pagar a ação que você comprou. Basicamente seria de forma resumida. E como que a gente chega na montagem desse Earning Yield? Basicamente a gente faz a divisão então do EBIT, da Earnings Before Interest and Taxes, dividido pelo Enterprise Value, pelo valor total da empresa menos o seu endividamento líquido. Então, o valor de mercado da empresa menos o endividamento líquido, a gente vai ter o Enterprise Value. Se a gente pegar o EBIT dividido pelo Enterprise Value, a gente vai ter o Earning Yield, que é então a razão de preço, para a gente verificar quais são as empresas que estão melhores ou mais descontadas em relação a outras. Por que ele faz isso? Por que ele usa essa metodologia? Basicamente, porque a gente consegue, através do EBIT, e não utilizar o lucro líquido, verificar aonde que está sendo, de fato, o lucro operacional da empresa. Porque muitas vezes as empresas usam algumas estratégias para, talvez, não alterar o seu lucro líquido, mas estratégias contábeis no sentido de conseguir, então, realizar um prejuízo para depois, através desse prejuízo, ter um benefício fiscal e, outras questões mais técnicas. Então ele utiliza o EBIT porque o EBIT acaba mitigando essa questão de uma operação contábil estrutural da empresa pudesse então prejudicar de fato a análise. Então a gente analisar o resultado operacional é aí um bom fator de análise inicial. O que é importante a gente atentar, Basicamente, ele faz, não é toda ação nem toda empresa que entra nesses rankings, vai entrar nesses filtros. Para que a metodologia de Greenblatt consiga dar certo, ele precisa excluir algumas empresas. Primeiro, eles excluem as microcaps ou small caps que ele fala, são empresas que têm uma capitalização menor que 50 milhões de dólares. Por sua alta volatilidade, pela talvez falta de liquidez que essas ações possam ter no mercado e prejudicar então momentos de compra e venda das suas ações. Segundo, ele deixa de fora empresas de infraestrutura, de utilities e de instituições financeiras, bancos, seguradoras,
porque os balanços, enfim, as questões contábeis dessas empresas são diferentes das demais, então, pela sua estrutura de capital como um todo. Então, não tem como a gente colocar elas nesse mesmo saco e fazer, então, análise dessas ações. E, por fim, a gente tem a exclusão de BDRs, se fosse aqui no Brasil, e ADRs no exterior também, tá? Então acho que isso é importante porque essas empresas como um todo não vão entrar nesse filtro inicial. E em resultados, beleza, a fórmula dá certo? Ela entrega resultados? Sim, ela entrega resultados consideráveis, né? No estudo de Greenblatt, pegando de 88 a 2009, que ele apresenta aqui no seu livro, o S&P 500 nesse período teve um retorno de 9,5% ao ano, enquanto que a estratégia, né, se aplicada para large caps, né, de Greenblatt, empresas que têm um capital, um valor de mercado superior a $1 bilhão, pegando as 1000 maiores, né, empresas que têm um valor de mercado acima de $1 bilhão e aplicando o ranking, utilizando a estratégia de Greenblatt, teve um retorno, né, através da estratégia de 19,7%, ou seja, o S&P 500 rendeu 9,5%, enquanto que a estratégia de Greenblatt rendeu 19,7%. Então, assim, um retorno bem acima do S&P 500 ou do benchmark do mercado. E se a gente pegasse small caps, aplicando a mesma estratégia, né, pegando então as 3.500 maiores empresas americanas que tenham capitalização acima de $50 milhões, e aplicando a mesma estratégia, o retorno ficou em 23,8%. Então um retorno ainda melhor se a gente for um pouco mais abrangente aí no que tange ao tamanho da empresa. Lógico que todos devem ter conhecimento e saber que empresas pequenas, small caps, também tem maior volatilidade em relação ou algum eventual problema também de liquidez na hora de comprar e vender. Olhando para trás, assim, a trajetória de Greenblatt, a gente vê que assim, a estratégia dele entrega retornos consideráveis, né? A gente percebeu que através de uma série de backtests que foram realizados nos Estados Unidos por diversas pessoas e até hoje um monte de gente utiliza essa metodologia de investimentos lá nos Estados Unidos, ela entregou bons retornos, até comparáveis a grandes investidores e renomados investidores, como George Soros, como o próprio Buffett, como Benjamin Graham, como Peter Lynch. Então, assim, a estratégia no mercado norte-americano se comprovou extremamente eficaz e, com certeza, deu bastante resultado. Isso não significa que não vai ter janelas de tempo, que vai ter oscilação e pode, eventualmente, sofrer também ou performar pior que o S&P 500. Sim, vai ter janelas de tempo, no curto prazo, principalmente 1, 2, 3 anos, eventualmente, que realmente vai ter momentos que o S&P 500 pode performar melhor que a fórmula mágica. Mas quando a gente olha um farol de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela sempre então conseguiu, através desses backtests, né, que foram feitos, bater o índice de referência, o S&P. Stefano, mas e no Brasil, essa fórmula funciona? Sim, aqui no Brasil ela também funciona, né? Então fui atrás de alguns estudos universitários, acadêmicos aqui no país, na busca de a gente achar aplicações da fórmula mágica aqui no Brasil, e sim, todos os estudos basicamente que eu encontrei, até tenho aqui no nosso blog, né? Acesse o nosso site www.musacapital.com.br/blog, você vai conseguir então acessar o nosso conteúdo, lá tem escrito onde eu apresento esses estudos, apresento tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês de forma escrita no nosso blog, no qual então a gente consegue ver que no Brasil também funciona. Existem até gestoras de investimentos aqui no Brasil que utilizam a fórmula mágica de Greenblatt com algumas, né, adaptações para fazer então a gestão dos seus investimentos da parte de renda variável. Então sim, aqui no Brasil a fórmula também dá resultado, também dá retorno e pode sim compor então o teu portfólio de investimentos, né? Então assim, tanto no Brasil quanto no exterior, a fórmula e em outros lugares do mundo, a fórmula foi testada, deu certo e entregou resultado. Stefano, isso significa então que a gente deve adotar a fórmula mágica de Greenblatt? Isso é uma resposta que depende, né? Então assim, o próprio Greenblatt comenta no livro dele que nem todo investidor deveria de fato investir em ações. Ele tem um capítulo que ele fala muito sobre isso, que nem todo investidor deveria investir em ações diretamente. E ele repete isso várias vezes, até mesmo no resumo desse capítulo ele fala 3 vezes seguidas que o investidor em geral, a grande massa da população, a grande maioria da população, não deveria investir em ações diretamente, e sim através de ETFs, através de fundos ou através da ajuda de profissionais ou de empresas específicas. Por quê? Porque o investidor em geral, como ele não é um especialista, como ele não está trabalhando com isso, como ele não está acompanhando isso, ele provavelmente não vai conseguir aplicar na íntegra
por longo período de tempo, a estratégia, a fórmula mágica. Então, mesmo existindo uma fórmula mágica, ele próprio, o autor, recomenda que o investidor, em geral, não a utilize por conta própria e que sim, utilize fundos, utilize ETFs, utilize a ajuda de profissionais para conseguir, no longo prazo, ter melhores retornos, devido ao fato de que o investidor médio não tem condições psicológicas e até mesmo, eventualmente, habilidades técnicas para conseguir replicar isso num longo prazo e então fazer a fórmula mágica dar certo. Então esse é um cuidado, um disclaimer que o próprio autor, o próprio Greenblatt, comenta e eu acho que é super válido, estou totalmente de acordo com ele, no sentido que realmente não deve o investimento direto em ações ser feito por qualquer pessoa, né? A não ser que realmente, Stefano, eu gosto de fazer análise, eu gosto de dedicar tempo para isso, eu gosto de fato fazer a minha análise de investimentos, eu gosto de colocar a mão na massa e perder o meu tempo, ou deixar de trabalhar e produzir outras coisas no meu trabalho para fazer investimentos em ações. Esse é o meu hobby. Beleza, então tá, se dedica, estuda e coloca em prática. De outra forma, é muito mais inteligente você delegar isso a um profissional, seja através de uma gestora, através de um fundo, através de um ETF ou de um profissional como a gente aqui na Musa, porque você vai conseguir ter a implementação da sua estratégia no longo prazo. Então, acho que esse cuidado, esse disclaimer, ele é super importante especificamente de ser feito. Feito esse disclaimer, eu recomendo assim a leitura de Greenblatt, eu gosto muito da análise de valor, né? O livro ele é muito bom, é super didático, são nem 200 folhas, são 180 folhas. Ele traz conceitos fundamentais e super importantes, né, para o conhecimento de investimentos em valor como um todo e ainda traz o bônus de conseguir, então, compartilhar o conhecimento de uma forma que, se aplicada na íntegra e se bem feita, pode sim dar resultados, né? Então, assim, tanto no Brasil quanto no exterior, a fórmula se mostrou estritamente eficiente. Mas, como eu falei e fiz o devido disclaimer, cuidado, né? Não se jogue, né, a tentar fazer algo que talvez não seja sua expertise, que pode dar errado e você pode ter prejuízos. Pessoal, tentei aqui, de forma mais objetiva possível, o vídeo ficou um pouco longo, trazer então os principais conhecimentos dessa obra. Espero ter contribuído com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, né, entre em contato com a gente, escreva aqui nos comentários, ao mesmo tempo entre em contato com a gente no nosso site, que vai ser um prazer poder trocar uma ideia e te ajudar a investir melhor também, né? Caso queira conhecer um pouco mais dos serviços que a gente presta aqui na Musa Capital, fique à vontade para entrar em contato. E claro, pessoal, não menos importante, não esqueçam, por favor, de deixar o seu like aqui no vídeo, é super importante para a gente conseguir continuar compartilhando conteúdo de qualidade com vocês, bem como para receber notificações do conteúdo que a gente gera aqui no YouTube para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho que a gente consiga então entregar cada vez mais, atingir cada vez mais pessoas com um conteúdo de qualidade. Agradeço a atenção até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!